Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Axioma Watches. Cláudio Vaz, de volta aqui para mais um vídeo. Depois de quase 15 dias sem gravar, tentando sair aqui de uma síndrome gripal, me pegou aqui, aliás, pegou todo mundo aqui no Rio de Janeiro, tá geral resfriado. Então hoje eu estou um pouco melhor e tinha necessidade de voltar a trazer conteúdo relevante para vocês. Tenham visto a movimentação no mundo da relojaria, no mundo do colecionismo. Ok? E o assunto de hoje, galera, a gente vai falar sobre microbrands ou micromarcas ou microbrands, como acharem melhor, ok? A gente tem tido aí uma enxurrada de micromarcas, os youtubers, os colecionadores têm falado pra caramba, o mercado tá muito agitado, bom demais para o consumidor final. E eu vim aqui trazer algumas considerações, algumas ponderações para que a gente consiga discutir, falar um pouco sobre o assunto e seguir aí num caminho legal, beleza? Mas antes, se você gostar do vídeo, se você gostar do canal, se inscreve, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. O canal tem crescido bastante, como eu já mencionei anteriormente, o canal já é monetizado há alguns meses e a gente está chegando aí aos 2.000 inscritos, que eu considero aqui uma conquista e agradeço demais a vocês, beleza? E aí, para contextualizar o que eu estou falando, a gente vai falar sobre duas micromarcas brasileiras. Na verdade, uma delas foi criada lá fora, e veio para o Brasil há cerca de aproximadamente 2 anos, ok? Hoje a gente vai falar sobre duas micromarcas. A primeira delas é a Ru, uma marca que foi criada nos Estados Unidos e recentemente, pouco mais de 2 anos, chegou ao Brasil, já vendendo horrores, já vendendo muita coisa lá fora, já sendo uma marca consagrada. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Hoje à tarde eu estava assistindo um vídeo sobre a marca, eu falei, eu preciso falar novamente deles. Eu já apresentei a Ru aqui no canal há uns meses atrás, mas eu preciso voltar no assunto. E a outra marca é a Terra Nova, que surgiu, que é muito recente, se eu não estiver enganado, acho que não tem nem um ano de mercado e vem fazendo um sucesso tremendo aí com a sua linha de relógios Copacabana. A gente vai falar assim, então hoje nós vamos falar sobre a Ru e sobre a Terra Nova, duas microbrands brasileiras. Uma delas foi criada lá fora e chegou mais recentemente no Brasil, que é a Ru, beleza? Bom, agora sim, vamos pro vídeo então, vamos lá. Micromarcas ou microbrands, como queiram, como acharem melhor. Porque tem toda essa discussão, por que rola sempre essa discussão? Tem gente que torce o bico, tem gente que não gosta, tem gente que acha que ainda custa caro, realmente o preço ainda é um pouco elevado. Então eu queria muito trazer o assunto à discussão aqui no canal e a gente vai mostrar, eu vou virar para cá daqui a pouco. Antes, rapidinho, deixa eu só falar algumas coisas que eu pensei aqui para jogar para vocês, para a gente poder comentar e falar acerca do assunto. A gente vai entrar no site da Ru e vai entrar depois no site da Terra Nova. A gente vai ver os modelos que eles apresentam e os valores, a gente vai conversar. Só que antes a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Falando um pouco sobre o conceito de micromarcas. Conceitualmente, o que é? O que caracteriza uma microbrand, uma micromarca? Bom, primeiramente a produção limitada, né? Produção limitada e enumerada e limitada, como alguns gostam de dizer por aí. Design autoral, né? Normalmente as micromarcas elas têm um design próprio ali, inspirado em algumas coleções ou até inspirado em designs já existentes. E por último, venda direto ao consumidor. Então nós temos design autoral, nós temos venda direta ao consumidor e nós temos produção limitada e enumerada. Bom, então o que quer dizer isso, pessoal? Há algum tempo, relojaria, relógio, deixou de ser só um aparelho que você tem no seu braço, uma ferramenta de trabalho. Vocês já devem ter percebido que cada vez mais, não só as micromarcas, mas as marcas mais conhecidas como Orient, Seiko, Casio, enfim, todas essas marcas mais tradicionais, elas hoje já voltam muito o design dos seus relógios para moda, ou seja, você tem um acessório de moda também que pode combinar com o seu estilo de vida, com o seu estilo pessoal, com o estilo de roupa que você gosta de vestir. Então, as micromarcas, elas focam muito nisso. É claro que elas não deixam de lado a parte técnica, ou seja, qual é o movimento utilizado, qual é o calibre que é utilizado no relógio, se tem vidro de safira, uma coisa que a gente não ouvia falar na nossa infância. Eu não me recordo nunca na minha infância, nos anos 80, alguém dizer que o relógio tinha um vidro de safira, ou que ele tinha, de repente, um movimento NH35. Essas são as palavrinhas da moda hoje. O que é muito legal, na verdade. Então, as microbrands, elas têm essa missão de trazer o quê? Um objeto personalizado, né? Normalmente ele tem uma edição limitada e enumerada. Então, vamos supor, eu estava vendo o pessoal da Ru dizer que ele tem lá uma linha, por exemplo, a linha TPS, que ele faz 1000 unidades. Só que ele não lança 1000 unidades de uma vez só, ele vai lançando lotes de 100, lotes de 50 e por aí vai. Então é um produto personalizado, diferente de um relógio que é produzido em larga escala, como os relógios da Orient, os relógios da Seiko, que são relógios ótimos. Esse é um diferencial da micromarca. Você tem um produto personalizado que combina com seu estilo de se vestir, com sua personalidade. De repente você é um cara que prefere cores mais vivas, ou você prefere numerais diferenciados, numerais
arábicos, numerais romanos, numerais, eu já vi alguns relógios também num estilo meio Cartier Tank ali, que você tem os ponteiros de hora e minuto em azul, né, com dial branco, imitando ali um madrepérola com os ponteiros em azul, fica bonito demais. Então, hoje você tem uma gama de modelos que as microbrands têm se preocupado em trazer até você. E aí, com isso, né, ou seja, com esse monte, com essa enxurrada de micromarcas trazendo opções para o consumidor final, as grandes montadoras, os grandes fabricantes, como Casio, Orange, Seiko, enfim, eles tiveram também que se mexer, então eles também entraram nesse mercado. Agora falando um pouquinho de preço, por que as micromarcas ainda trazem pra gente um valor um pouco mais alto? Bom, hoje em dia, galera, não é de hoje que todo mundo sabe que muita coisa que se fabrica no mercado de celular, no mercado de eletrônica, a grande maioria é made in China. Por quê? Porque o custo da produção ainda é mais barato. Então, você mandar fazer um relógio em larga escala na China para você trazer para o Brasil, você vai ter que ter uma importadora, você vai ter que fazer tudo direitinho, a questão de custo. Então, isso acaba trazendo para o microempresário, né, para a micromarca, ainda acaba encarecendo um pouco mais o uso. Então, assim, a ideia aqui é trazer para você dizer para você por que a micromarca no Brasil ainda custa um pouco acima ali do valor de mercado que você pagaria, por exemplo, no Orange, no meu Submariner, por exemplo, que eu paguei em dezembro passado, menos de R$900. Eu paguei 888 reais no Submariner. Mas ele é um Orange, bonito demais. Aí você começa a olhar para algumas micromarcas que você fala, caramba, que relógio bonito. Aí você vai olhar, o relógio da micromarca, ele tem caixa toda em aço, ele tem movimento Seiko NH35, ele tem um vidro de cristal safira, ele tem um fundo rosqueado, ou seja, ele é um relógio super bem preparado e é um relógio que você olha para ele e fala, caramba, eu tenho muito que ter esse relógio. Porque ninguém tem mais esse relógio. Esse relógio é um relógio personalizado. Gente, isso é coisa de colecionador, é claro. Não é todo mundo que pode hoje, por exemplo, pagar R$5.000 no relógio. Eu, se tivesse, pagaria, não tinha problema nenhum. Mas é legal você conhecer o conceito, saber por que essas coisas estão acontecendo, né? Porque, por exemplo, os relógios da Spinnaker, que chegaram no Brasil, tem relógio na faixa ali de 4, 5 mil. Tem relógio da Spinnaker um pouquinho abaixo de 2 mil. E é um relógio lindo. É uma marca fabricada na Inglaterra, né? Ela surgiu na Inglaterra, não tira a qualidade de uma marca. As grandes micromarcas, a grande maioria delas, todos os seus relógios são montados na China. Existem fábricas com padrões de qualidades altíssimos. Celulares da Apple são fabricados e montados na China. A grande maioria das peças dos iPhones são montados na China. Então, assim, a gente tem que meio que abrir um pouco a mente. E quando eu digo abrir, não é mandatório. Eu só estou trazendo para vocês uma coisa que eu já penso há muito tempo. Eu vou dar um exemplo. Tem dois amigos aqui do canal que me ajudam bastante, que têm me ajudado, né, me passado informações de como é que está o mercado na Europa, como é que anda o mercado nos Estados Unidos. O cara tem um Tudor, tá? Um amigo meu tem um Tudor, e ele compra relógio chinês, marcas, e não são micromarcas fabricadas na China. São relógios made in China, relógio que custa aí R$100, aqui, convertendo aqui para o Brasil, R$100, R$50. É gente que gosta de relógio, de relojoaria. Ele compra, obviamente, para testar. Se o relógio for bom, ele vai usar e ele usa à vontade. Ele tem me mandado algumas fotos, alguns vídeos, né? Um outro amigo meu que mora na Califórnia também, ele faz a mesma coisa, ele tem relógios caros, ele tem um Spinnaker, ele tem Seiko, mas ele também vai testando, assim como eu também vou testando. Eu não trago todos os relógios chineses baratos que eu compro aqui para vocês, porque a ideia não é ficar anunciando relógio chinês. Para que a gente abra a mente e entenda que o mundo todo hoje é fabricado na China. E com qualidade. Então, assim, a gente tem grandes fabricantes que montam com eles. Então, as micromarcas também montam lá. O caso da Hu é muito específico, porque ela é produzida por um design, o design é todo deles. Beleza, pessoal? Esse é o recado que eu queria deixar para vocês relacionado às micromarcas. A gente sabe que o preço ainda vai um pouquinho acima, mas se você é apreciador de relógio, se você é colecionador, se você ama a relojaria e, obviamente, se você tem condição, por que não comprar, ok? Vou virar para cá, primeiro a gente vai entrar no site da Hu, depois a gente vai entrar no site do Terra Nova e por último, eu vou colocar 2 mais 1, a gente vai entrar no site da Jean Vernier. Eu já falei muito sobre ela aqui no canal, fiz um vídeo completo sobre a Jean Vernier. Não sei se posso colocar a Jean Vernier no hall das micromarcas, porque ela é uma marca registrada na Suíça e altamente comercializada no Brasil, muito embora ela não seja uma marca muito conhecida. Se você não conhece a Jean Vernier, presta atenção. Eu até já ouvi alguns dizendo que ela é considerada uma marca fashion. Eu discordo veementemente, porque uma marca que se preocupa com o design, se preocupa com o maquinário, né, o movimento que vai ser utilizado, o calibre, e sempre tentando manter ali uma qualidade suíça, te entregando relógios a partir alguns de R$1.000, até no máximo, se eu não estiver enganado, no máximo R$1.500, mas você tem relógio ali na casa dos R$800. Então, a Jean Vernier é digamos assim, um apêndice que eu queria deixar nesse vídeo para você no final,
porque é bem interessante a marca. Eu gostaria muito de ter essa marca aqui no canal, já falei. Quando eu fiz o vídeo na ocasião, eu falei sobre isso. Eu gostaria de ter alguns relógios da Jean Vernier aqui no canal para trazer para vocês, para pegar, para poder mostrar. Mas assim que eu tiver a oportunidade, eu vou passar numa relojoaria dessa e se eu achar aqui no Rio de Janeiro, eu vou pedir licença ao vendedor para poder fazer algumas imagens deles para você. Bom, vamos deixar de conversa, eu vou virar para cá. Então a gente vai entrar primeiro no site da Ru Relógio, Ru Watches Brasil. Depois a gente vai entrar no site da Terra Nova e por último a gente vai falar um pouquinho sobre a Jean Vernier. E depois a gente volta para poder encerrar o vídeo, não vai embora não, fica aí. Qual o relógio que eu estou utilizando hoje? Orient MPSB 1013. Já falei sobre ele no canal, acho que até que vou fazer um review recentemente, um relógio muito bonito, estilo, acho que ele é meio estilo, meio field, meio Flieger, é bacana, é bem bacana, pulseira de borracha. Beleza? Vamos pro vídeo então, vamos lá. Bom pessoal, vamos começar aqui primeiro falando um pouco sobre os relógios da Ru. Ela é uma marca, como eu disse, que surgiu lá fora, né, nos Estados Unidos. Alguns anos depois, a marca surgiu em 2017, uma marca inspirada aí na coleção de carros entre os anos 50, 60 e 70, uma marca bem personalizada. E somente em 2022 eles conseguiram resolveram, na verdade, fazer a importação da marca aqui para o Brasil. E aí eles abriram aqui a Ru Watch Brasil, a ruwatch.com.br. A gente vai dar uma olhada nos modelos dele. Ele tem essa série aqui, ó, em produtos, vocês conseguem ver Call, SSD, HDS e TPS. Esses aqui são os modelos de entrada deles, na casa dos R$ 1.700. Se você pagar à vista, você vai para R$ 1.600, R$ 1.598. São relógios que vêm com duas pulseiras, caixa de aço. Esse é o relógio mais básico dele, que eles dizem que é chamam de caixa de barril. Descobri isso hoje à tarde. Vamos dar uma olhada nas características rapidinho deles aqui, ó. Especificações. Movimento Miyota 2315 é o movimento básico da Miyota. Isso já deixa pra gente aí certificação de qualidade com relação ao movimento, tá? A caixa toda em aço. Vem com duas pulseiras, uma de nylon, outra de silicone, vidro em cristal de safira no tipo flex. Diâmetro da caixa 42 milímetros. Na distância entre os pinos lug to lug 48 milímetros, espessura de 9,8. Então, ele é um relógio, na minha opinião, que veste muito bem. Eu que tenho 18,5 centímetros de diâmetro de punho, um relógio que garante para você 50 ATM, ou seja, não é um relógio de mergulho, é um relógio para você molhar a mão levemente e 1 ano de garantia. Aqui a gente consegue ver os demais modelos, tá? Então esse relógio está saindo na faixa dos 1.598, se você comprar à vista, ok? Eles vendem bastante, ó, é uma micromarca, como eu disse, fundada fora do Brasil, mas que chegou no Brasil há pouco mais de 2 anos. Eles têm essa linha TPS aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês rapidinho. É o movimento da Seiko, ó. Tá vendo aqui? Seiko Mecha Quartz, eu já tinha olhado antes. Ele é um pouquinho menor que o anterior, 40 milímetros, vidro de cristal mineral com revestimento em safira, ou seja, um relógio realmente de qualidade. Olha aqui, ó, edição limitada e enumerada, foi o que eu tinha dito na introdução do vídeo. Essa é uma das características da Microbrand. Vamos ver o fundo deles aqui. Ele tem aqui, se eu não me engano, é um desenho de um poste, tá vendo? Muito bonito. É um relógio realmente 100% autoral, um estilo aqui meio panda, né? Meio panda reverso, se eu não estiver enganado, né? Com fundo preto. O panda normalmente ele tem os marcadores do cronógrafo em preto com o dial branco, mas você pode ver que ele brinca muito com as cores. É realmente um relógio, na minha opinião, muito bem concebido. Vamos olhar aqui rapidamente a linha TPS, que é a linha que mais sai deles, e se você der uma olhada, ó, todos eles estão esgotados, galera. Todos esgotados. Esse aqui é um relógio um pouco mais caro, na casa dos R$ 3.600, se eu não estiver enganado. Foi o que eu vi ali, tá? Mas ele é um relógio com movimento Mecha Quartz. Ele tem uma escala taquimétrica, ok? Uma caixa toda de aço também, muito parecida com a do outro. Ou seja, é uma micromarca de respeito e eles já vendem horrores lá nos Estados Unidos, Europa e até Austrália. Tem também esse modelo HDS, ele não tem marcador, janela para data, na faixa dos R$ 1.700 também. Todos os movimentos são Seiko ou são Miyota, que é uma subsidiária da Citizen. Tem também a linha de acessórios, boné, você pode comprar pulseira, e eles vêm nesse estojo aqui, ó. Esse aqui é um estojozinho que é como se fosse um estojozinho de mecânico, de ferramenta ali, automotiva. Tem essa maleta também bem bacana deles, eu vi hoje no bate-papo de hoje à tarde. Eles conversaram com o canal Relógios Interessantes, foi um bate-papo muito legal, eu vou deixar para vocês o link. Recomendo fortemente que vocês assistam esse bate-papo, por favor, assistam que vocês vão gostar demais, tem muita informação relevante ali, inclusive falando sobre microbrands, tá? Fabricação, processo de produção, design, exatamente como é concebido um relógio.
e eu garanto para vocês que isso não escapa muito das outras micromarcas que a gente tem por aí. Bom, esse aqui é o modelo SSD, já um pouco mais barato, né? Ou seja, um modelo intermediário entre o de 1.600 e o de 3.300, 3.600. Esse cara já tem aqui um marcador, se eu não me engano, isso aqui deve ser o quê? Marcador de minutos. Vamos abrir aqui, ó, para dar uma olhada. São 60 minutos. Então ele marca aqui as horas e os minutos para você. SSD2, vamos ver aqui. Seiko também. Seiko movimento quartz japonês, não é mecha quartz. Bom, 41,5 de diâmetro, eu acho bem legal, fica bom. Sempre com duas pulseiras. Esse aqui já tem um vidro de cristal de safira, todos eles resistentes a 5 ATM, ou seja, 50 metros, ok? Pessoal, essa é a RU que eu gostaria muito de apresentar para vocês. Assistam esse bate-papo que eu estou mostrando, que eu vou colocar para vocês lá com a galera do canal Relógios Interessantes. Eles bateram um papo lá na casa de um dos donos da RU. Foi um bate-papo bem interessante. Vamos pular agora aqui para a gente ver um pouquinho sobre a Terra Nova, que lançou muito recentemente, eu acho que pouco mais de um ano, os seus relógios da linha Copacabana, galera. Olha que relógio bonito. Bom, vamos para as especificações, né? Já que nós somos aqui apreciadores de bons relógios, vamos ver se eu consigo abrir aqui e ver pra gente o que esse relógio traz. Bom, vamos lá. Ele traz pra gente um relógio todo em aço, diâmetro de 39 milímetros, ok? Ele traz o movimento NH35, deixa eu ver se está falando aqui, que é o movimento da Seiko. Ele tem um vidro de cristal de safira, ele tem lumens forte aqui nos seus ponteiros, né, nos seus indicadores de hora e minuto aqui. Um movimento automático do tipo NH35 com REC de parada, ou seja, quando você ejeta, quando você saca a coroa na segunda posição, ele para o ponteiro de segundos para que você faça um ajuste mais preciso da sua hora. Ele tem uma janela mostradora de data na posição de 3 horas. Design exclusivo, eu já vi esse relógio lá no GMT-3, esse azul com essa pulseira de aço, bonita demais. Se você não viu, dá uma olhadinha lá, vou deixar também o link na descrição do vídeo para que você veja esse modelo em específico. Dando uma olhada no caseback dele, ele tem aqui personalizado, as calçadas de Copacabana, ele vem com essas duas pulseiras, uma pulseira de borracha e uma pulseira em aço. Qual é o valor desse relógio? R$ 2.899, ou seja, R$ 2.900. Você consegue fazer em até 10 vezes, até onde eu sei. Você só consegue comprar os relógios da Terra Nova no próprio site deles. Esse Terra Nova, esse Copacabana aqui também, dial preto também é bonito demais. Com relação às especificações, movimento, diâmetro, são todos eles iguais, ok? Essa micromarca está fazendo um sucesso gigantesco. Eles vão estar presentes também lá na Watch Fair do canal GMT-3 nos dias 22 e 23 de agosto. Não percam, quem puder ir lá em São Paulo, no Novo Hotel. Tem também esse com dial branco, também é bem... Todos os relógios, na minha opinião, são bem legais, são muito bem construídos. 39 milímetros no pulso, ok? É uma coisa que eu vou falar já quando a gente for encerrar o vídeo. A gente vai falar sobre esse lance de medida, galera, esse lance do pulso. Temos esse aqui, mais brasileiro que isso, impossível. Esse lançamento também é bem bacana, com as cores da bandeira, né, representando aí, sempre ao fundo com o desenho das calçadas de Copacabana. Todas as outras medidas, elas são iguais, como eu havia dito. Lug to lug, ou seja, a distância entre os pinos, 47 milímetros e 39 milímetros a medida de caixa, um relógio com a caixa toda em aço. Bom, esse aqui é o relógio Terra Nova, é a micromarca Terra Nova, lançada há pouco mais de um ano, custando hoje aí no valor de R$ 2.900. Como eu havia dito, a nossa surpresa de hoje, né? O nosso adendo seria falar um pouco da Jean Vernier, que eu posso até dizer que é micromarca, outros eu já ouvi dizer que é marca fashion, que eu discordo com força que seja uma marca fashion, galera. São relógios muito bem concebidos, a marca ela foi registrada na Suíça, então ela tem uma preocupação muito grande. Eles usam sim movimentos japoneses e usam também alguns calibres, até alguns calibres suíços. Deixa eu pegar esse aqui que remete um pouco, até parece um pouquinho com o Hamilton CAC. Vamos ver o que esse relógio está usando. Ó. Material de cristal, vidro de cristal mineral. Vamos ver se ele fala aqui qual é o movimento desse cara. Tá aqui, ó, tá utilizando o movimento Miyota, ok? Um relógio resistente a 100 metros, aço 316 na cor grafite. Você tem essas cores, muito bonito, né? Um relógio bacana. Deixa eu ver se dá para trocar, colocar esse videozinho rapidinho para tocar pra gente ver. Vamos lá. Aí, ó. Bonito, né? Relógio militar, estilo militar bonito, tem lume, já dá para ver que tem lume nos ponteiros, tem lume nos índices, enfim, um relógio bem bacana. Quanto é que está custando? R$ 845, pessoal. Jean Vernier, vamos dar uma olhada aqui em outras. E aí você tem relógios mais dress watch, né? Mais ali na pegada
na pegada social. Tem relógio para todo tipo de gosto, pessoal. O catálogo deles é gigantesco, eu já andei olhando no vídeo que eu fiz. Aqui tem as coleções, ó, vamos pegar esse canvas aqui. As coleções que eu vi, tem muita coisa. Olha só esse relógio, 1207, um relógio grande, todo em aço. Caixa em aço. Vamos ver a medida desse cara aqui, vamos lá. 43 milímetros de caixa, tá vendo aqui, ó? Vidro em cristal mineral, movimento miota, resistente a 100 metros. Um relógio desse não pode ser um relógio considerado fashion, mas não é mesmo. Ele pode ser sim uma micromarca. Eu só lamento ele ser pouco divulgado, eu vejo pouco dele na mídia, pouquíssimo. Para você achar, são em relojarias específicas ou no site deles, tá? Ontem apareceu um colega no canal dizendo que selecionou no site deles, deixou 2 modelos no carrinho, e alguém no carrinho de compra para poder pegar algumas informações, e alguém da Jean Vernier entrou em contato com ele para pegar mais informações, e ele achou aquilo ali muito interessante, a atenção que a Jean Vernier deu para ele, a parte comercial foi atrás para saber o que ele gostaria. Olha só, vocês estão olhando o relógio, como é um relógio bonito, pessoal. Ok, essa é a Jean Vernier apresentando mais uma vez aqui no canal. Alô, Jean Vernier, vê se manda uns exemplares para a gente poder fazer um review aqui e arrebentar com esses relógios de vocês. Beleza? Eu vou virar para cá para a gente poder encerrar o vídeo, para a gente fazer mais alguns comentários. Pessoal, o que vocês acharam das 2 micromarcas? Relógio da Rue, Terra Nova e Jean Vernier. Vocês viram o tamanho do catálogo da Jean Vernier? Uma coisa que eu ia falar no início, eu acabei esquecendo e me lembrei ao longo do vídeo. Até onde eu me lembre, a gente nunca fez muita questão do relógio ser pequeno, ou seja, verificar a medida 38, 40, 43. Normalmente o brasileiro, até aqui, sempre gostou de relógios maiores. Porém, eu tenho percebido, principalmente lá no Instagram, a galera reclamando um pouco das medidas. Por exemplo, a Casio resolveu baixar a guarda e pegou o Casio Duro e fez mais recentemente com medidas de 38 milímetros. Ficou perfeito, o relógio ficou bonito demais. Então é uma das coisas, é um dos movimentos que as micromarcas estão movendo por aí, que é abrir esse contato com o cliente, né, com a galera que aprecia a relojaria, que coleciona, para que eles possam também influenciar no tamanho da caixa, porque muitas vezes a caixa ultrapassa ali, o lug to lug ultrapassa o tamanho do punho e fica aquele cebolão, aquele negócio gigante. Então, por que não fazer relógios a partir de 37, 37,5, 38, 39... e aí 42, 41 em diante, ok? Então é um contato que hoje eu vejo que quem aprecia relojaria, por que não ceder a essa crítica, de que a gente pode chamar assim? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu gostaria muito de saber o que você pensa a respeito de micromarcas, se você curte, se você não curte, se você acha caro, se você prefere manter-se tradicional, mantendo ali nas marcas mais tradicionais, o que não tem problema nenhum. A ideia aqui é só trazer para vocês, tentar a gente abrir um pouco aí a visão em relação às micromarcas e as benefícios que elas têm trazido também para a relojaria mais tradicional. Beleza? Se gostou do vídeo, se inscreve, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. Esse foi o primeiro episódio, que eu posso chamar assim, o primeiro episódio falando sobre micromarcas. O segundo, provavelmente eu vou voltar com o meu amigo Fernando Albuquerque, lá da Inglaterra, que ele tem alguns exemplares de micromarcas e ele vai fazer um review pra gente, vai fazer um collab aí rapidinho, vai abrir uma call, a gente vai falar sobre algumas micromarcas que ele tem, ele vai dar muitos detalhes, é um cara muito mais técnico do que eu e pode falar um pouco mais sobre micromarcas feitas lá fora. Micromarcas que circulam lá pela Europa, é uma coisa que a gente pouco vê aqui no Brasil. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.